Em um campo aberto e ensolarado, os sons de um lutador são ouvidos vindos de uma garota em uma masmorra. Os sons acordam nosso protagonista de sua soneca e, ainda meio adormecido, ele se pergunta por que está ouvindo sons de videogame. Bem na frente de seu rosto, uma garota está parada ali. Enquanto se pergunta se o MC é humano, ela chega à conclusão de que deve ser um pedaço de carne com formato humano e decide cortá-lo para o jantar. Iremos apenas ignorar sua vontade de comer carne com formato humano, mas quando MC ouve que ela está prestes a cortá-lo, ele pula imediatamente para salvar sua própria vida. A garota pula para trás e fica surpresa com o fato de a queda ser, na verdade, um humano, mas o cara fica mais irritado porque ela nem se deu ao trabalho de verificar antes e imediatamente foi preparar a refeição. Mas a garota ainda está confusa que um humano era uma gota de lodo. Ela exclama que o lodo normal só deixaria cair brotos de feijão, mas encontrar um humano em um é sem precedentes. O cara ouve tudo isso e diz: espera aí, essa BH é uma loucura? Mas então ela olha para ele como se ele fosse o louco por não saber que broto de feijão vem de slime. Quero dizer, vamos lá, isso era coisa do ensino fundamental. Ela decide que não vale a pena explicar as coisas para ele e vai lutar contra um lodo para provar que broto de feijão vem deles. Felizmente, um lodo aparece naquele momento e ela o envolve na batalha. Ela finalmente esmaga o lodo em uma poça com seu martelo gigante, e os brotos de feijão são realmente derrubados. Agora o cara parece o idiota aqui. Ele começa a ter uma crise mental. Em que tipo de mundo louco ele está agora? Ele pergunta à garota se é realmente assim que os brotos de feijão são feitos, e ela olha para ele como se ele fosse estúpido de novo e diz que tudo vem de gotas de monstros. Tudo, desde sua comida até seu equipamento, é obtido de drops de monstros. Isso é apenas conhecimento comum. Ela então começa a chamá-lo de idiota. O cara a segue enquanto ela caminha pela masmorra e pergunta se eles ainda estão no Japão, mas ela nunca ouviu falar da palavra, muito menos do lugar. Ele então pergunta se eles ainda estão na Terra, mas ela também nunca ouviu falar da Terra. Eles continuam andando, e a garota se depara com outro lodo, que ela amassa novamente com o martelo. O cara pergunta por que ela está apenas matando slimes. Ela responde que é porque a masmorra em que eles estão é nível 1 e só gera slimes. Ele então pergunta por que ela não vai atrás das coisas de nível superior, e ela admite ser uma noob. Ela diz que, se alguém treinar duro, poderá subir de nível e ir para o nível 2. Ela então mostra a ele um grande quadro na parede, chamado quadro de status. Ela pressiona a mão contra o cristal, e o quadro mostra seu status, que se parece muito com meu boletim. O cara analisa suas estatísticas e conclui que ela deve estar indo para uma construção do tipo Power. Ele então olha de volta para a tela e percebe que há uma segunda página para o status. A garota então mostra a ele a próxima página, que contém o status de queda. Esta é basicamente a estatística de sorte em jogos gacha e determina qual queda você obterá quando matar um monstro. Depois de saber de tudo isso, ele agora quer tentar verificar seu status no tabuleiro e, quando coloca a mão no cristal, tem um status que o expulsaria imediatamente de qualquer família asiática. Com essas estatísticas, o único nível que ele conseguirá é o nível 1. Ele então rastreia seu status de queda e tem medo de olhar para a tela. A garota olha para a tela para ele e diz a ele que suas estatísticas de queda também são muito ruins, mas quando ele olha para cima, ele vê que todas as suas estatísticas de queda são de classificação S. Eles têm opiniões diferentes sobre o que S significa. A garota acha que S está abaixo de F, então deve ser muito baixo, mas o cara acha que S é para ser alto, então eles colocam à prova. Ele procura uma arma para matar alguma coisa, mas não encontra nada, então a garota oferece a ele seu martelo, mas prova ser muito peso para os braços de um cara. Ela então puxa uma lança de bambu, e esta deve funcionar. Outro lodo se aproxima, e o cara começa a tentar matá-lo, mas o lodo está se esquivando de seus ataques a princípio. Mas então é esfaqueado e derrete em uma poça. Ele deixa cair muitos brotos de feijão como sua queda, e a garota fica surpresa. Nos 2 anos em que esteve nesta masmorra, ela nunca viu tantas quedas de uma só vez. Isso prova que S está definitivamente acima de A no sistema de classificação. O estômago do cara começa a roncar e a garota sugere que comam juntos. Ele experimenta os brotos de feijão que ela preparou e gosta tanto que começa a chorar.
Faz tanto tempo desde a última vez que ele conseguiu comer uma refeição quente com outra pessoa. Ele trabalhou sozinho para o hospital na Terra, então quando ele finalmente saiu, ele trabalhou ainda mais até que acabou aqui como uma gota de lodo. Ele está pensando em todo o tempo que perdeu e em como foi estúpido para ele trabalhar até a morte, mas então a garota o abraça do nada. Mesmo que ela não tenha ideia do que ele está falando, ela diz a ele que ele certamente será recompensado por todo o tempo que dedicou ao trabalho. Ele agradece a garota pelo encorajamento e pergunta se há algum lugar para dormir neste mundo. Ela diz a ele que há uma vila fora da masmorra onde ele pode encontrar algum alojamento, e diz a ele para se apressar, pois ela vai dormir logo. Ele pergunta se ela realmente vai dormir na masmorra, e ela explica que está com quedas terríveis, então não pode se dar ao luxo de morar em um apartamento, embora seja seu sonho poder morar em um. Ela acorda, cultiva gosma, come broto de feijão e vai dormir. Não é muito, mas trabalho honesto. Ela oferece a ele sua lança de bambu para ajudá-lo na caça. Ele promete devolver a lança para ela mais tarde. Ele pergunta o nome dela, e ela diz que é Emily Brown, e ele diz que seu nome é Cedarioda, mas ela tem dificuldade em pronunciá-lo. Mais tarde, eles estão na aldeia e ele finalmente começa a entender a economia deste mundo. A moeda do mundo é o pilos, e uma pilha de brotos de feijão rende 200 pilos, mas um quarto custa 2.000 pilos por noite e alguns alimentos 500 pilos. Agora que ele sabe os preços das coisas que deseja, ele começa a matar lodo para ganhar dinheiro. Depois de alguns dias, ele leva Emily para um apartamento na vila. Ele mostra o apartamento a ela, e ela fica surpresa por ele ter conseguido pagar por isso em apenas 3 dias de trabalho. Custa a ele 20.000 por mês, e ela fica ainda mais surpresa. Mas então Cedarioda lhe entrega as chaves do apartamento e diz que ela pode morar aqui. Ela não quer aceitar, mas Cedarioda insiste, e ele até afirma que vai pagar todo o aluguel dela. Esta é a sua forma de lhe agradecer a refeição que partilhou com ele. Ele tenta ir embora, mas Emily o puxa de volta e diz que ele deveria ficar aqui. Está claramente sobrecarregando-se, e ela pode fazer mais sopa para ele. Ela vai ficar ao lado dele e fazer sopa para ele sempre que ele quiser, então ele deveria morar com ela. No dia seguinte, Cedarioda vai até a guilda para trocar alguns brotos de feijão que coletou com uma das atendentes, Erza. Ela pesa seus brotos de feijão e o total chega a 1.900, mas ela arredonda para 2.000 para ele, já que ele sempre traz muito. Mesmo com suas incríveis taxas de queda, brotos de feijão não rendem tanto dinheiro. Então, se ele quiser tentar ir para uma masmorra de nível 2 onde os slimes soltam cenouras, mas Erza conta a ele sobre uma nova masmorra que apareceu recentemente. Chama-se Narronium, e o grupo Netuno está investigando o que foi jogado lá. Ele está prestes a sair da fila quando Erza de repente o convida para ir a um bar local mais tarde. Já se passaram 4 dias e ele já está puxando bandidos, mas Cedarioda já tem planos para a noite, então ele tem que recusar a oferta. Ao chegar em casa, espera um segundo do lado de fora da porta, pois não sabe o que dizer ao entrar. Ele finalmente abre a porta e é recebido por Emily. E com uma foto deles, a diferença de altura meio que me faz querer ligar para o FBI. Cedarioda percebe que a casa está impecável. Emily a limpou da melhor maneira possível, e só o fez porque estava feliz por ter uma casa. Ela oferece a ele uma toalha quente e um pouco de chá verde para relaxar um pouco. Cedarioda manda ela descansar também, mas ela está tão animada para fazer as coisas da casa que não consegue ficar parada sem fazer nada. Cedarioda então traz à tona a nova masmorra, e Emily afirma que ouviu falar dela, mas aparentemente não dropa nada. Em um mundo onde tudo é obtido de drops de monstros, uma masmorra que não dropa nada é realmente incomum. Tanto é assim que ele quer investigá-lo. Ele está andando pela nova masmorra mais tarde e é atacado por um esqueleto. E ele ainda tem estatísticas de luta contra o lixo. Quando ele tenta esfaquear o esqueleto, a lança passa direto por ele, então ele definitivamente vai perder essa luta. Mas, felizmente, um pilar cai direto sobre o esqueleto, esmagando-o por baixo. O esqueleto ainda está vivo, mas foi preso ao chão, permitindo que Cedarioda o atinja repetidamente até que morra. Depois, sai uma gota e Cedarioda colhe uma semente. Quando ele finalmente pega a semente, ela é imediatamente absorvida e ele ouve um som que lhe diz que seu estado de saúde aumentou. Esta é uma descoberta incrível, e ele imediatamente liga para Emily para que eles possam verificar seu status juntos.
Quando eles verificam, descobrem que seu status definitivamente aumentou. Passou de F para C, o que é um salto incrível em pontos estatísticos. Eles partiram para começar a cultivar os esqueletos e descobrir algumas coisas. Quando Emily mata um esqueleto, nada é descartado graças às suas terríveis taxas de queda. E se ela tenta tocar na gota de Sedarioda, sua mão passa direto por ela como se nada estivesse ali. O fato de haver uma masmorra em que só ele pode entrar e as gotas só poderem ser tocadas por ele é algo coisa que realmente não deveria existir no mundo. Poderia facilmente lançar o mundo no caos, mas aí está. Sedarioda agora é a única pessoa capaz de aumentar suas estatísticas sem subir de nível. E depois de alguns dias, ele já aumentou seu status de saúde até o nível S e planeja ir para a masmorra de nível 2 mais tarde para testar o quanto mais forte ele ficou. Emily está um pouco preocupada com a saúde de Sedarioda, pois ele tende a ser um pouco imprudente, e ela pede que ele pelo menos volte para casa à noite. No dia seguinte, ele segue para a masmorra de nível 2 e, ao enfrentar um lodo sonolento, bate muito nele. Mas graças à sua saúde estar em S, ele não sofre muito dano e consegue acabar com o lodo. O lodo então deixa cair uma enorme cenoura. Antes que ele possa pegar seu prêmio, alguns outros aventureiros matam outro slime e pegam uma cenoura menor. Eles então zombam dele por ser nível 1 e vão embora. Sedarioda se vira e percebe uma coelhinha parada atrás dele. Ela então diz que odeia pessoas de nível 1, corta a cabeça dele e vai embora. Sim, este mundo é muito estranho. Mais tarde, Sedarioda foi mostrar a Emily quanto ganhou hoje e ganhou 1000 pelas cenouras. Mas então há uma batida na porta e, quando ele verifica, é a mesma coelhinha que o corta na cabeça e afirma que o ama. Sim, muito estranho. Este foi o fim da primeira parte. Obrigado por assistir. Não se